Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 21, Produto Vetorial. Tá? O nosso livro, que eu estou usando como guia do nosso curso, Produto Vetorial, começa no capítulo 11, tá? Ok? Só que para falar de produto vetorial, a gente precisa falar de orientação do espaço dos vetores, tá? Então a gente vai ter que botar uma orientação em V3. A parte de orientação está no capítulo 10 do livro. Tá, então nesse primeiro vídeo eu vou comentar brevemente o capítulo 10, tá? Explicar de uma maneira até meio informal como que a gente coloca uma orientação no espaço, tá? Não vai ter exercícios, não vai ter exemplos, é só uma parte bem teórica, tá? Que eu vou fazer com vocês, porque o interesse é falar produto vetorial, tá? Aí no próximo vídeo eu começo produto vetorial. Por que eu vou falar de orientação? Porque quando a gente fala de produto vetorial, a ideia dados dois vetores, a gente quer obter um terceiro que seja ortogonal aos dois vetores originais. Tá? O que acontece? Se a gente não fixar uma escolha, nós teremos duas possibilidades. Ok? Aí, a ideia então de orientação é determinar como fazemos essa escolha, tá? Como que eu vou lá e escolho qual desses dois que eu vou escolher para ser o produto vetorial de dois vetores dados, tá? Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer para orientar o espaço? Então, ó, primeira coisa, a gente vai a ideia é pegar o conjunto de todas as bases do espaço e dividi-las em dois conjuntos, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, então, pega duas bases, E e F. Daí a gente vai construir a matriz mudança de base de E para F, certo? Essa matriz a gente pode calcular o determinante. Se o determinante for positivo, nós dizemos que E e F são concordantes. Tá? Se o determinante entre elas for negativo, diremos que as matrizes são discordantes. Tá? Bom, definição é só isso. Pega duas matrizes e você vai olhar, elas são concordantes e quando você calcula o determinante da matriz, mudança de base delas, for positivo. Se o determinante dessa matriz mudança de base for negativo, as bases nós vamos dizer que elas são discordantes. Tá? Fazendo isso, a gente vai conseguir dividir todas as matrizes do espaço em dois conjuntos A e B de juntos não vazios. Ok? A ideia é basicamente então que a gente está fazendo assim. Suponha que isso aqui é o espaço de todas as bases, é a família de todas as bases de V3. Tá? Então basicamente nós vamos dividir o conjunto, esse espaço, essa família de bases em dois conjuntos, tá? Ele está chamando de A e B, mas um A e B com negrito assim, né? De modo que se duas bases, se a base E e a base F estão ambas no conjunto A, então quando você faz a mudança de base de E para F e calcula o determinante, ele é positivo. Se eu tenho uma base E' e uma base F' no conjunto B, quando eu calculo a matriz mudança de base de E' para F', calcula o determinante, também dá um número positivo. Tá? Além disso, se eu pegar, por exemplo, uma base do conjunto A e uma base do conjunto B e calcular o determinante, por exemplo, da matriz mudança de base, vai ser negativo.
tá? Então, a ideia que a gente vai fazer é isso, pegar, para definir uma orientação, a gente vai dividir uma das bases do espaço em dois conjuntos, tá? Esses conjuntos A e B. Se as duas bases estão no mesmo conjunto, então como é que a gente faz essa divisão? Pega as matrizes e vai calculando os determinantes das matrizes mudança de base. Pega, então, começa com uma base E. Se essa base F eu pegar e tiver determinante da matriz mudança de base positivo, você coloca F no mesmo conjunto que o A, que é a base E. Pega uma base E', calcula a matriz mudança de base de E para E'. Calcula o determinante. Se for negativo, o E' vai cair no conjunto B. Se fosse positivo, o E' ia colocar no conjunto A. Vai fazendo isso para todas as bases, tá? Então a gente consegue fazer isso. Dividir então o espaço das bases, né, o conjunto constituído de todas as bases do espaço, em dois conjuntos, tá? Aí cada um desses conjuntos A e B é o que a gente vai chamar de uma orientação do espaço, tá? Então, o conjunto A é chamado uma orientação do espaço e o conjunto B é uma outra orientação. Então, basicamente, existem duas maneiras de orientar o espaço. Ou olhando para as bases do conjunto A, ou olhando para as bases do conjunto B, tá? Aí, assim, quando a gente for falar de produto vetorial, vai aparecer o termo base positiva. O que isso significa, eu ter uma base positiva? Significa, por exemplo, eu escolhi uma dessas dois conjuntos para ser a minha orientação, tá? Por exemplo, eu escolhi o conjunto A para ser orientação, tá? Então a gente sabe que qualquer base do espaço que eu pegar estará com a mesma orientação fixada se é a base que eu tenho. Quando eu faço a matriz de mudança de base com qualquer base que esteja no conjunto A, que pertença à orientação fixada. Calcula o determinante da matriz de mudança de base, vai dar um número positivo. Tá? Na prática, o que vai acontecer? A gente vai supor que já temos uma base fixada. Tá? Por exemplo, sei lá. O VW. Geralmente vai ser dada uma base. Tá? A gente vai supor que temos uma base que ela é positiva. Tá? Ela pertence à orientação fixada. Aí eu vou querer, por exemplo, que, sei lá, uma outra base. O que significa dizer que uma outra base é positiva? Significa, então, vou chamar de E a base UVW. Então, sempre que eu falar que uma base é positiva, tá, significa que eu já conheço uma outra base que pertence a uma orientação que eu fixei, que é uma dessas duas, tá? Então, quando eu falar que uma matriz que eu tenho B é positiva, quer dizer que quando eu faço a matriz mudança de base de B para E, ou de E para B, tanto faz, calcula o determinante, vai dar positivo esse número, tá? Agora, se eu falar que uma base B é negativa, significa que a B não pertence à orientação fixada, ou seja, se eu calcular o determinante da matriz mudança de base de E para F, onde E é uma base que pertence à orientação fixada, esse determinante vai ser negativo, tá? Bom, é bem teórico essa parte, tá? Só que tem um dispositivo prático que a gente pode usar
para visualizar melhor essas coisas, tá? Que é a chamada regra da mão direita, que eu acho que talvez alguns de vocês já tenham visto em algum ensino médio, quando estudou parte de vetores lá, o conteúdo de física, tá? O que acontece? Esses conjuntos A e B, que são as orientações do espaço, cada um desses conjuntos, qualquer base vai satisfazer ou a regra conhecida regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, tá? Então vamos lá, o que significa uma base E obedecer à regra da mão direita? Tá? Cuidado, a gente sempre está falando em bases orientadas, tá? Então como é que você sabe se a base que você tem satisfaz a regra da mão direita ou da mão esquerda? Pega aí a base no espaço, tá? Você vai ter a representação dela no espaço. Você vai pegar o primeiro vetor e colocar seu dedo indicador da sua mão no sentido do primeiro vetor da base. O seu dedo médio, você vai colocar ele no sentido do segundo vetor da base. Aí o seu dedão vai apontar para o sentido do terceiro vetor ou não. O desenho, nessa figura aqui, ó, o terceiro vetor, o W, aponta no mesmo sentido que o dedão, né? Então, essa base satisfaz a regra da mão direita, tá? Se esse vetor W estivesse apontando para baixo, então a base, vamos supor que o W não fosse esse vetor aqui, ó. Fosse esse vetor vermelho aí. Então essa base não estaria satisfazendo a regra da mão direita, né? Então ela estaria satisfazendo a regra na mão esquerda, tá? Se você tentar colocar o dedo indicador da mão esquerda no vetor U, dedo médio da mão esquerda no vetor V, o dedão vai apontar para baixo no mesmo sentido que o vetor W, tá? Então essa sua base satisfaria o que a gente chama de regra da mão esquerda, tá? Então, o que acontece? Esses conjuntos A e B aqui, ó, que dividem o conjunto das bases em dois conjuntos, tá? Particionam o conjunto de todas as bases nos conjuntos A e B. Acontece, toda base que está no A, por exemplo, ou no B, você consegue fazer essa divisão de tal modo que todas as bases que estejam no conjunto A satisfaçam a regra da mão direita e todas as regras que estejam no conjunto B satisfazem a regra da mão esquerda, tá? Então, aí os homens, né? Uma base que satisfaz a regra da mão direita é dita base dextra ou dextrógira. E a regra da mão esquerda são as bases que são chamadas sinistras, tá? São as bases que satisfazem a regra da mão esquerda, certo? E aqui a regra prática que eu falei para vocês, tá? Duas bases não são concordantes, ou seja, estão no mesmo conjunto A ou B, né? Somente se as duas ou satisfazem a regra da mão direita ou ambas satisfazem a regra da mão esquerda, tá? Então, por exemplo, se eu dou uma base, vou fazer a mão mesmo, uma base U, UV, W. Então, ó, e uma outra aqui. Se você ver essa base aqui, ó, ela satisfaz a regra da mão esquerda, né? Não, da mão direita.
Isso aqui satisfaz a regra da mão direita, tá? Tá, eu estou pensando na base UVW, tá? Nessa ordem. Então você vai para o indicador nesse sentido aqui, o seu dedo médio nesse sentido. Você vai ver que o polegar vai apontar para cima, né? Se você usar a regra da mão direita. Então, os três dedos, esses três dedos, vão indicar as direções desses três vetores. Se você tentar fazer a mesma coisa com a mão direita nessa base aqui, não vai dar certo. Agora, se você usar a mão esquerda, vai dar certo. Então, pega seu dedo indicador, coloca apontando para o vetor U, o dedo médio. Então, o dedo indicador vai apontar nessa direção, o dedo médio vai apontar nessa. E você vai ver que o seu dedo indicador vai ficar para cima também, tá? Então, nesse caso, deixa eu mudar o nome aqui desses vetores. A base B', formada pelos vetores U', V', W', tá? Bom, vocês fazer a regra da mão esquerda. Ok, pessoal? Bom, esse vídeo é bem maneira, bem nada formal, tá? Só para explicar por que quando a gente for falar agora no próximo vídeo de produto vetorial, vai aparecer o termo base positiva, tá? Vai significar que eu estou escolhendo por trás desse problema, está uma escolha de uma desses dois conjuntos para ser uma orientação do espaço, tá? E a base positiva vai ser a base que é concordante com todas as bases da orientação fixada, tá? Então essa base, quando aparecer o termo base positiva, não vai influenciar nas contas nossas, tá? Tipo, é só para ser matematicamente correto, tá? O que a gente vai fazer. Vai aparecer então esse termo base positiva, vai significar que essa base que eu vou construir, ela satisfaz a orientação fixada, tá? Ela faz parte da orientação que eu fixei. Ok, pessoal? Então, até lá o próximo vídeo, daí a gente começa a fazer o estudo do capítulo 11, que é espaço vetorial. A gente vai normal, tá? Vendo teoria, fazendo exemplos e alguns exercícios, tá? Até lá então.